Pessoal, bom dia. Meu nome é Janine, que ela já falou. Eu sou arquiteta e urbanista, mestre em engenharia civil. E eu atuo como especialista também em construção sustentável. Eu sou avaliadora de pesquisa e inovação da Olimpíada Brasileira de Robótica e também da robótica. Eu atuo nas áreas de ensino, planejamento, pesquisa, consultorias e serviços tecnológicos de inovação pelo STI aqui do Senai, e desenvolvo, junto com os meus alunos, inovações tecnológicas de serviços, processos e produtos e inovações sociais. Eu oriento TCC nas áreas de arquitetura, projetos especiais, novos produtos, novos materiais e foco em inovação. Eu já consegui trazer, junto com os meus alunos, 19 prêmios estaduais em 7 anos. Começou em 2010. Um prêmio Desafio Senai de Projetos Integradores. Prêmio Nacional em 2012, junto com a professora Camila. Finalista em 2014, com 244 projetos concorrendo. Finalista também em 2016, com 380 projetos. E Prêmio Nacional em 2018. Falar sobre o processo de educação e não falar sobre o processo do aprender fazendo é muito difícil de dissociar. É o momento que a gente tem que explorar, descobrir, testar, pesquisar. E é muito importante que tenha um processo. Primeiro, então, eu tenho uma empatia pela ideia, eu defino, eu faço a proposta, eu faço a prototipagem, eu testo e implemento. Essa sequência de desenvolvimento de aprender fazendo é aplicada em qualquer metodologia também voltada para a inovação. E é bom deixar bem claro que a educação é um processo de construção e reconstrução e reorganização. Mas o que é inovação? Inovação, ela parte de uma ideia, ela transforma um problema, ela atende uma necessidade e ela transforma uma ideia também em realidade. A diferença é que a inovação ela tem que agregar valor. Como inovar na educação profissional? É um grande desafio atual em toda a educação brasileira esse processo de inovação. É necessário entender o que acontece nas salas de aula. O professor ele deixa de deter total conhecimento e passa a ser mediador. Ele usa novas tecnologias e métodos digitais e ferramentas de informação e comunicação digitalizadas. E ele é capacitado também em projetos inovadores. A inovação ela não está focada somente em desenvolver produtos e processos. Ela está focada em gestão de negócios, gestão da educação. E, para isso, é necessário que as escolas criem os ambientes tecnológicos bem equipados. Então, o maior desafio é como implantar isso nas escolas? Porque o aluno, com esse avanço da tecnologia, ele precisa aprender a resolver problemas, a agir perante o imprevisto, mantendo todas as suas capacidades sociais, organizativas e metodológicas. Ele tem que se superar, ele tem que ter resiliência. O Jackson falou em dedicação, e eu também falo em dedicação, e também digo que tem que ser resiliente. E ele tem que observar e interpretar dados. Diante desse contexto, o Senai, mais uma vez, ele inova a educação profissional a partir do momento que ele desenvolve um documento voltado para que os nossos alunos eles tenham condição de resolver problemas alinhados com as demandas da indústria. Eles resolvem de forma criativa a partir de situações, problemas, estudo de caso, pesquisa aplicada. É preciso, então, despertar o interesse desse aluno para a pesquisa. E a pesquisa, ela permeia qualquer disciplina que vocês tenham cursado ou que vocês cursarão futuramente. E é óbvio que a pesquisa é a base fundamental dos processos de inovação. O Departamento Nacional, ele estabelece 3 grandes e importantes canais. Ai, meu Deus. O Grand Prix de inovação, em que as pessoas elas têm um tempo, as equipes têm um tempo limitado para resolver problemas. São, acho que, 72 horas no máximo. Nós temos o Inova Senai,
que é focado para inovações de produtos e processos, e temos o desafio Senai de projetos integradores, que o objetivo é integrar cursos também para resolver problemas de demanda. O Senai tem uma plataforma cadastrada com várias demandas voltadas para vários cursos, e é uma grande chance de chegar até o mercado. Para que essas demandas elas sejam operacionalizadas, nós temos o Fab Lab, que é um espaço colaborativo, que as pessoas vão para lá fazer a prototipagem, desenvolver a proposta. É um espaço que ele pode ser acadêmico, ele pode ser cedido por tempo limitado para a comunidade. E o Espaço Maker, acabamos de destacar que Santa Catarina é uma referência no Espaço Maker, ou seja, faça você mesmo. É óbvio que tem sempre a ajuda de profissionais. E o Espaço Maker Laboratórios Abertos, que estão sendo montados dentro dos institutos, universidades e dentro do Senai também, em que existem os maquinários específicos, a prototipagem é rápida e auxílio no desenvolvimento dos modelos de negócio. O que é um modelo de negócio? Quando eu falei do que é inovação, eu disse que a gente tem que agregar valor. A inovação ela tem que chegar até o mercado. Eu posso ser criativo, muito criativo, mas se eu não tiver os canais para que, se ela não resolver um problema importante, e se ela não chegar ao mercado gerando lucro, se ela não for um negócio de alto impacto, o que seria isso? Ele é escalável, ou seja, em 2 anos eu consigo ter uma outra forma de ganhar dinheiro sem ter outros investimentos pesados. Nesse contexto de laboratórios abertos, eu vou falar do Moda Lab, que é inovação em serviços tecnológicos, se localiza aqui no final desse corredor. E esse espaço está aberto para a comunidade, para a área de confecção, para o desenvolvimento de novas ideias e soluções com foco na moda, voltada também para a indústria 4.0. Esse laboratório de inovação, a gente tem em impressora 3D, esse foi um projeto desenvolvido aqui dentro do Senai, que eu vou falar um pouquinho dele mais à frente, e que ele foi o Bruno Sattler, da área de design, ele participou efetivamente no desenvolvimento da proposta, e a importância de prototipar é a importância de reduzir custos. Por exemplo, ao longo do processo da inovação, é óbvio que a gente tem ideias que vão sendo modificadas, que a gente chama de pivotar. E a partir do momento em que a gente tem a possibilidade de prototipar, é uma forma de você reduzir custos operacionais, que são muito importantes no mercado competitivo. Mas como inovar de novo na educação profissional? Eu trouxe algumas possibilidades que acabaram desformatando. Nós podemos inovar em aulas, no TCC, no Inova, Findes e Inova Nacional, nas exposições e no Grand Prix. As minhas experiências, elas estão muito focadas na sala de aula invertida. Significa o quê? Eu não detenho mais total poder de fala. A gente compartilha conhecimento. Então, os alunos eles estudam antes, e ao invés de ter uma aula de 40 minutos de teoria, eu tenho uma aula de 20 minutos de teoria e 20 minutos de prática, em que eles já estudaram o conteúdo e aplicam em sala de aula. Eu trouxe alguns exemplos. Ali foi uma turma de primeiro módulo de edificações, a disciplina de introdução à construção de edifícios, em que eu tinha uma carga teórica que era importante, mas não era tão relevante, e nós fizemos uma série de jornais em que eles apresentavam de forma muito interativa. Então, eu reduzi, eles tiveram prazer por desenvolver a atividade, o resultado foi também muito legal. Aqui foi uma aula atrás, bem atrás, em que eles tinham que desenvolver um modelo de sustentabilidade, eles escolhiam os temas. Aqui a gente tem uma casa sustentável com telhado verde, e à direita a gente tem um canteiro de obras. Eles fizeram a gestão do canteiro para reduzir o impacto ambiental e fizeram uma maquete ilustrando todo o processo que eles colocariam implantados. Teve a parte de exposição com slides e teve a parte criativa que eles desenvolveram a proposta. Aqui a gente tem 2 momentos. Um momento em que eles aprendem estruturas fazendo maquete, e o outro momento em que a gente tem um tema muito complexo em arquitetura, que são escadas, em que, para melhorar o processo de aprendizagem, eles desenvolveram as maquetes das escadas. E é também conveniente destacar que a robótica está andando paralelamente
tanto as propostas em sala de aula, como as propostas voltadas para a inovação. E nós temos aqui, a gente tem o SESI de Araçás, que ele tem já uma experiência legal na parte de robótica, e temos aqui implantado pelo professor Dudu, na área de logística, que também atende a toda a escola. E aí eu trouxe uma proposta diferente esse período, que é a gamificação, e, novamente, eu apliquei. Eu tinha um conteúdo de concreto e tipos de concreto, e eles desenvolveram jogos. A partir de jogos, eles passaram o conteúdo. O jogo mais assim elogiado pela turma foi o jogo da equipe do Guilherme, do Mimi, que daqui a pouco eles vão apresentar o trabalho deles. E depois foi bem dinâmico, eles fizeram um jogo de memória, fizeram um jogo de identificar os termos. E aí, o que acontece? Eu gastaria, eu acho que 8 horas de aula para falar, e nós gastamos 4 de forma divertida, e o resultado foi excelente. E aí, o meu foco agora são os TCCs. Desde 2010 eu oriento TCC. Inicialmente, os TCCs que a gente orientava, eles acabavam indo para a inovação. Mas aí eu tinha um grande problema. O custo deles era muito alto. Eles ficavam competitivos, eles eram diferentes, inovadores, alguns eram realmente diferentes, inovadores. Mas se eu fosse concorrer com custo, eu ia perder. Aí, ao longo do tempo, a gente aprende fazendo, né? Ao longo do tempo, eu fiz uma pivotagem nas minhas ideias e comecei a pensar, eu vou orientar TCC, mas já vou pensar em temas que eu posso levar para a inovação. E aí, surgiu um projeto que eu quero convidar as minhas alunas para apresentar, que é um projeto de cunho social. É uma autoconstrução orientada, é uma inovação social, e é um trabalho que ele começou com uma autoconstrução orientada, mas ele vai alcançar outros níveis de inovação. Bom, essa é a minha equipe. A Isabela, a Júlia, a Ayla, a Laís e o Caio. Primeiramente, bom dia. O tema do TCC é autoconstrução orientada. Primeiramente, precisamos entender o que é autoconstrução. A autoconstrução é um tipo de construção onde os próprios moradores constroem suas próprias casas, sem orientação de um técnico ou de um engenheiro. E essa é a principal forma de acesso para a moradia para as pessoas de baixa renda no país. A autoconstrução não orientada traz muitos problemas, como irregularidades nas casas e nos locais, insalubridade, má qualidade na execução da obra, ventilação, iluminação má adequada, entre outros problemas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Datafolha para o CalBR em 2015, mostra que 54% dos brasileiros que já fizeram algum tipo de reforma e construção, apenas 15% já contrataram algum tipo de engenheiro ou arquiteto. É importante ter uma orientação durante a autoconstrução, porque o barato pode sair caro. Quando você investe em projetos, faz com que otimize o consumo excessivo de materiais e faz com que a obra seja executada dentro do tempo previsto. Também evita retrabalhos, porque com uma orientação técnica para a mão de obra, faz com que eles evitem erros e vícios construtivos. E também traz garantias legais ao proprietário, porque um responsável técnico ele vai fazer o projeto dentro das normas e dos PDMs dos municípios. E com o melhoramento e desenvolvimento das zonas urbanas está interligado diretamente com as moradias dignas. Aí a gente trouxe um vídeo para vocês, para mostrar mais ou menos na prática como é que é essa autoconstrução não orientada. Eu estou dando uma ampliada aqui no meu AP. São Paulo tem que, se não cresce para o lado, cresce para cima, né? O céu é o limite. Quando não está de férias, e Mauro é um dos pedreiros mais procurados do bairro. Já fiz tanta casa aqui que eu já perdi até a conta. De laje, bater laje, tudo. Todo canto eu já fiz aqui, todo canto aqui. Não tem lugar aqui que eu não fiz. Agora aqui em cima, o que vai virar? Aqui eu vou fazer de lá pra cá, pra lá. Vai ficar livre, é que eu vou fazer pra minha filha, que esse quadrado aqui, daqui pra cá.
E aqui o que você vai fazer? Aqui eu pretendo para fazer varal, Uma área de serviço. fazer um churrasquinho assim com os amigos, vendo a movimento, olha lá, olha lá. Reencontro em Mauro 4 dias depois. Olha ele aí. Tudo bem? Subiu o muro aqui, já subiu uma parede. E o trabalho por aqui, como anda? Sábado e domingo, você sabe, né? Só se balançando de rede, né? Devagar. Devagar. Na favela, todo espaço possível é muito aproveitado pelos pedreiros. A parede era aqui, né? Aí o que é que eu fiz? Embaixo eu não pude pegar o alinhamento porque fecha a viela, mas em cima eu posso. Já acabei quase um bocado de coisa aí. A metade do guarda-roupa. Agora, Mauro, como é que você vai fazer? Porque você está subindo a parede e aqui são os fios de alta tensão, né? O cara botou o poste muito no canto, muito pra dentro. O poste que está muito para dentro ou a tua parede que está muito para fora? Ah, o poste que tá pra dentro. Esse material que você está usando aqui, ele já foi reaproveitado? Foi. De onde era? Foi uma viga que jogaram ali, aí eu quebrei e tirei o ferro. Não serve pra uma pessoa, serve pra outra pessoa. Posso ir lá conhecer a parte de baixo da sua casa que você construiu? Aqui foi onde você morou no começo. A parte de baixo da casa foi construída pelo Mauro há 25 anos. Aqui é o quarto, a minha menina que mora aqui, tá na Bahia, né? Só que aqui é o seguinte, nós temos um problema muito sério, assim na favela, porque eu fiz aqui, eu tô mais alto, eu tô tá embaixo. O cara resolve fazer, ele faz e fecha. Então se eu tenho janela, vai pro Belelê. Ó, tem um espaço, ó, tem uma paredade lá. Ó, vai ver que corre um pouquinho de água, pouco, mas corre. Pode ver. Mas é pouco, né? Bem pouco. Isso aqui é o produto que a gente passa. Permeabiliza e evita um pouco a molhação, a infiltração. Apaga a luz aí e fecha a porta aí. Isso. Vamos para o segundo andar da casa. E aí você veio pra cá. E a sala, o tamanho da sala. Aqui eu fechei, era aberta até um dia desse. Fiz essa salinha aí. Virou uma área de Virou uma área serviço de aqui. serviço. Peraí. Ainda tá pra acabar, né? Mas sabe como é que é, né? Entre filhos, genros e netos, são 8 moradores. E vai esticando, Vai esticando. Aqui é a cozinha. A cozinha eu não azulejei ainda, que eu pretendo fazer umas mudanças aqui. Aqui eu... E a obra não acaba, porque você vai mudando. Então, por enquanto, aqui é a sua dispensa, mas é um banheiro. É um banheiro. Eu pretendo bater uma laje aqui. Você trabalha fazendo acabamento na casa das pessoas. Quando você pensa na sua, sobra tempo, sobra dinheiro pra fazer pra você? Não sobra nada, não. Nem a vontade sobra. Nem a vontade? A vontade tem que criar por causa da mulher, que a mulher tá em cima, marcando no calcanhar e você tem que... Por isso que é. Aí Vai você ficando tem que pra fazer. depois. Não, vai ficando. vai empurrando com a barriga, e faz hoje, faz amanhã, e aproveitar isso aqui. Isso é uma realidade de muitos brasileiros atualmente. E para evitar esse tipo de quadro, o objetivo do TCC é desenvolver tipologia arquitetônica, que no caso são projetos de planta baixa e afins, e que serão aplicados em áreas com alto índice de autoconstrução desorientada, a fim de orientar. Para a área escolhida para atuar o projeto é a área de Dom João Batista, que fica do lado do canal de Aribiri, aqui em Vila Velha mesmo. Esse bairro ele é muito indicado a quantidade de problemáticas por conta dessas autoconstruções, porque alaga mesmo, e a população, como não tem infraestrutura e não tem orientação, fica desolada com má qualidade de vida e insalubridade. Por isso que vai ser feito o TCC aí, e também para poder aplicar esses projetos já está sendo feito mapeamentos e estudo na área para poder indicar os porquês que as pessoas são desse jeito, né? O bairro. E aí vão ser feitos 3 estudos de caso para o TCC, e um deles é a casa da Josiara, que é uma mulher que possui 5 filhos e mora com o marido numa casa que só tem um quarto. Então, indicando uma má qualidade de vida e privacidade também. Reparem que todas as paredes da casa dela é mofada, como dá para ver nessa imagem aí.
O projeto de restauração e reformas para melhoria foi um projeto da UVV, que é o Adote uma Casa, e eles estão fazendo essa reforma. Essa daí é a fachada da casa dela, e esse é o projeto de atuação. A casa vai ficar pronta no final desse mês. A Casa Vila Matilde é da dona Dalva, que mora em Vila Matilde, no leste de São Paulo. Ela foi construída do zero e foi uma das melhores construções, ganhou o prêmio. Foi construída em 2012, com apenas 6 meses, no orçamento de R$150 mil. Ela é um reflexo de construção orientada porque ela deixou de ser uma autoconstrução, onde tinha sérios problemas estruturais, e passou a ser orientada com a ajuda de profissionais, passando a ter melhor conforto e melhor qualidade de vida. O maior desafio foi na hora da fundação, já que as casas bem juntinhas, então tinha dificuldade em não prejudicar a vizinhança. A Casa Calha, ela é fruto do projeto Minha Casa e Minha Vida. É de um casal com 2 filhos que tinha o sonho de construir a própria casa, só que eles tinham um orçamento muito apertado. Eles tinham 80 mil para a compra do terreno, mais os gastos durante a execução da obra. Então, foram feitas seleções de materiais mais baratos e tal, para conseguir finalizar. E todos os estudos de caso é para provar a vocês que é possível ter uma casa digna, uma moradia digna, com um orçamento apertado. E quais são os resultados esperados com a proposta? Melhoria da infraestrutura. Na verdade, a autoconstrução orientada virou a requalificação urbana e social daquela região. Melhoria de saneamento, nós estamos desenvolvendo uma solução inovadora que usa sistema de raízes associado a wetlands construídos, que são fontes de saneamento, de forma a tornar as casas mais salubres e mais dignas. A inovação social está associada a uma plataforma multicolaborativa que nós estamos desenvolvendo junto com o IST, lá de Vitória, do CETEC, para desenvolver um sistema, porque a forma de controlar a autoconstrução é que a gente tenha conhecimento do início que ela acontece. Então, assim que as pessoas perceberem que existe uma autoconstrução e sabem que vão receber melhorias, essas pessoas colaboram na plataforma. A gente tem ela atualizada para isso, para risco, para inundação, para novas casas que serão construídas. Que o grande diferencial também em relação ao que já existe no Brasil é que nós vamos construir as casas do zero. Reformas e novas construções. Muito obrigada pela participação. E agora o foco no Inova. Nós temos o Inova Findes, que é um evento de inovação regional, e o Inova Nacional, que ele tem com o Nacional. Aqui existe uma metodologia de desenvolvimento de projetos de inovação, mas que eu não vou focar tanto em função do tempo. O que acontece? Eu tenho um produto, eu tenho um problema, eu resolvo esse problema, eu tenho a fase de ideação, eu faço a prototipagem e a modelagem tridimensional e várias experimentações. Eu faço um modelo de negócio, porque ele é a base. Eu posso ter um modelo de negócio, eu posso ter um produto muito bom e ter um modelo de negócio ruim. Ele não vai ser atendido pelas startups. Então, nesse contexto, eu destaco 2 projetos. O primeiro é o Sistema Integrado de Drenagem Urbana Sustentável. Nós ganhamos prêmio com ele regional em 2015 e 2016, fomos para o nacional em 2016 e ficamos em 6º lugar. A proposta deles era para resolver um problema associado às enchentes, os impactos econômicos, sociais e ambientais. Nós tínhamos as cidades urbanas muito quentes, ou seja, com ilhas de calor, e a gente ainda está numa grande crise hídrica. Então, o SIDUS, que é o Sistema Integrado de Drenagem Urbana, ele é composto por essas peças aqui, esse piso elevado, ele é feito em termoplástico de engenharia, ele varia de 70 a 1,20 m. Nós temos aqui as amplas possibilidades de utilização. Ele é um produto inovador porque de 1 metro quadrado nós geramos 14 soluções de inovação.
Eu destaco essa solução aqui, que ela tem uma grande responsabilidade em redução do consumo de água das prefeituras e governos, porque eu tenho aqui uma ascensão de água por capilaridade. Então, a água ela vai subindo de acordo com a demanda de nutrientes das plantas. Meu braço está meio ruim, aí meu aluno está dando assessoria técnica. Então, os CIDROS, as soluções são... Ele forma jardins irrigáveis, a água ela fica no reservatório e alimenta esses canais. Eu posso deixar a água passar e abastecer o lençol freático, eu posso captar essa água, eu posso reduzir a forma de descida dela. Eu consigo colocá-la sobre qualquer base, calçadas, canteiros urbanos. E aí nós descobrimos também que para governo seria meio difícil implantar. Então, o nosso foco, o nosso cliente principal desse projeto eram as empresas de construção, e principalmente os condomínios. Então, ali a gente tem as piscinas, a gente tem reuso de água das piscinas, a gente pode utilizar dentro dos condomínios, nas pavimentações de ruas. Todo o sistema de drenagem ele pode ser integrado. Eu posso ter jardins basicamente gramados ou jardins que realmente possuem um nível maior de plantas. Eu posso adaptar as árvores em calçadas. Eu posso fazer um sistema conjunto. Eu reservo água, tenho fachada verde com a água que eu reservei dentro do telhado. E esse telhado ele pode subir água por capilaridade e irrigar os jardins. E eu posso ter reuso de água dentro da própria edificação. Isso aí são hortas urbanas, que têm o mesmo princípio daquelas hortas hidropônicas, em que, à medida que for, ela é automatizada, então o povo da elétrica aí fica contextualizado. E, a partir do momento, eu tenho várias possibilidades, e é uma das formas de você obter conforto térmico nas edificações. E aí, são parques urbanos, que é uma demanda provisória, que você pode montar e desmontar, que é mais uma forma também de sustentabilidade. Aí, vamos parar por aqui? Pode me ajudar aqui, Guilherme, voltar para o slide? O CIDROS, ele foi um divisor de águas na minha vida como pesquisadora. Porque eu fui para o Nacional com ele, aqui a gente tem uma foto. E como o Jackson falou, a gente disputa com grandes escolas. Então, ali a gente tem... E o Espírito Santo, eu ouvi isso da outra vez, ele está sempre emplacando no projeto de inovação no nacional. Então, ali eu estou com a minha aluna, a Estefânia, e eu quero dizer que, realmente, o Senai transformou a vida dessa aluna. Ela participou de 2 projetos de inovação, os 2 projetos foram premiados, e ela é uma das melhores alunas da UVV. Aqui eu tenho o Bruno Satra, que faz parte da minha equipe, como eu já falei. E ali, nesse momento, foi muito importante, porque Brasília tem grandes problemas com relação à água. E o nosso projeto ele foi o foco, porque o governador, o presidente da CNI, então eles realmente viram que era uma grande chance. Mas nós percebemos que levar para a Nacional prototipagem 3D não traz prêmio nenhum. O projeto ele vai entrar no edital Senai de inovação. Nós já temos uma empresa parceira com interesse realmente em levar para o mercado. E aí surgiu a ilha ambiental. Sabe aquele projeto que você acha que não vai ganhar? Pois é, né? Conversei com você. Foi o último projeto que eu escrevi, que eu revisei. Ele ganhou em 2017, pontuação máxima. Concorrendo com até projetos de nível de docente, que eu também levei os meus. Só que, o que aconteceu? Eles mudaram. O Inova acontece em 7 meses. A gente teve que, em 2 meses, refazer o projeto. Refazer mesmo. Aqui tem uma foto das minhas alunas que alcançaram um nível máximo de comunicação. Elas desenvolveram... Eu não pude nem ficar perto, porque eu tinha projeto concorrendo bem longe delas. E elas criaram toda uma metodologia de conversar com o público. Emplacaram em 2017 no estadual. E aí nós fomos para o nacional. Nós tínhamos agora um protótipo. Nós tínhamos uma empresa parceira, aliás, 2 empresas parceiras, que foi o Grupo Solution e uma empresa da Serra que trabalha com plástico. E esse projeto, ele tem tudo. Ele tem amor, ele tem resiliência, ele tem dedicação, ele tem sorte. Por quê? Eu tive um problema sério com a carga.
Eu viajei domingo, a carga viajou na sexta. Segunda-feira é o dia em que a gente monta os estandes. Aí você imagina o seu controle emocional. Todos os estandes montados e o seu projeto não está lá ainda. E nada, e nada. Aí eu comprei as plantas que eu comprei aqui, peguei em Brasília. Quando deu mais ou menos umas 10 horas, eu perguntei para a Mara do projeto. O caminhão tinha quebrado, a 700 quilômetros de Brasília. E o evento começaria na terça-feira. A minha aluna apresentando para mim o pitch que ela ia defender para a banca de negócios, e eu não sabia o que eu dizia. Aí, eu acho que os nossos anjos, né, escutam. Daqui a pouquinho ligou Zilka para mim e me disse que o presidente da federação ia passar por lá. Eu escutei e falei, mas Zilka, o meu projeto não chegou ainda. Eu só sei que existe um empenho da minha gerência. Na época, Evandro, tenho certeza que faria a mesma coisa, você, óbvio. E o meu negócio chegou na terça-feira, 5h30 da tarde. E aí eu agradeço também a comissão, nós plantamos, nós usamos... É como se eu estivesse plantando uma coisa que é fácil de ser executada, porque eu sujei, eu tive que plantar, sujou de terra. E aí, nós que não tínhamos nada, as pessoas nem olhavam para o nosso lado. A gente começou a virar, quando a ilha começou a surgir, a gente começou a virar favorito. E, quando foi a defesa, esse daqui é o espaço que nós ficamos lá. Esse do meio é o nosso avaliador, ele é diretor da Braskem, queria levar a ilha para casa no mesmo dia. Ali o processo de execução dela. Esse foi o nosso stand. Nós montamos um aquário que simulava a flutuação da ilha. Pois é, falar em aquário, eu tinha 5 peças. O meu aquário, que ela ia flutuar, quebrou. Então, a última função que ela ia ter que executar, ela não conseguiu desenvolver. Mas nós já estávamos felizes, porque a gente conseguiu o protótipo e ele chegou. E aí fomos para a defesa do projeto. A gente tem uma banca de avaliadores de negócio, que são aqueles dali. E as pessoas estavam muito tensas, porque eles tinham ido em vários estandes e falado assim, muitas críticas bem fortes. Aí e a gente estava excedendo o tempo. Aí a Estefânia treinou, falou. Aí a Fiorella, Janine, eu não vou gravar os comentários, não, porque a fama era que ele estava destruindo. Gente, ninguém falou, só elogios. Naquele momento, a gente passou a ser favorito, mas a gente controlou a ansiedade, porque depois que cai do cavalo, aí não dá, né? Aí já está demais. Então, ela apresenta sozinha, e na hora das respostas, das perguntas, eu tento responder, mas eu tento provocar para que elas respondam. E aí nós ganhamos o 2º lugar no Brasil. Disputamos com 410 projetos. Eu acho que Deus sabe de tudo. Era o momento de ser o 2º para que eu tivesse mais força para chegar no 1º. Mas a nossa pontuação em relação a São Paulo foi muito perto. Se ela tivesse flutuado, quem sabe? Mas o quem sabe, enfim. E isso, para mim, foi uma lavada, porque... eu sabia que se eu voltasse de novo com o protótipo 3D somente, eu não ganhava nada. E aí tem o vídeo do Evandro. Esse convite, ele aconteceu antes mesmo da gente ganhar a premiação, que foi o Canal Futura. O Canal Futura convidou como o maior projeto de inovação na área ambiental. Os nossos corpos d'água. Então, é a oportunidade que a gente tem de atuar de forma sustentável. A gente entendeu que seria uma ação transversal, que poderíamos usar vários alunos pensando num bem comum para a sociedade e para a tecnologia. A partir da realidade que a gente vivencia, até mesmo na nossa própria cidade. E nós desenvolvemos essa solução, que é uma solução inovadora, ela é versátil, ela é de uma maior eficiência do que a convencional. Nós temos um cenário de elevado índice de poluição no Brasil. Então, a gente tem vários rios poluídos, principalmente nas grandes metrópoles. E existe uma elevada demanda de água para abastecer as cidades. E o que acontece? A gente não está conseguindo ter uma despoluição satisfatória para o nível de demanda que as cidades estão exigindo. Então, a gente precisa de tecnologias que não poluem ainda mais, que não utilizem recursos químicos, como é o caso da ilha ambiental.
são jardins flutuantes que são capazes de filtrar os poluentes encontrados hoje na maioria dos recursos hídricos sem nenhuma utilização de produto químico. São suportes que eles flutuam e têm a função de suportar as plantas macrófitas, que são as plantas que fazem o processo da fitorremediação, que quer dizer o quê? Que a planta ela se alimenta desses poluentes, transformando em substâncias que são menos agressivas para o meio ambiente. Ela é feita de termoplástico PET, que é um plástico que é 100% reciclado, e a nossa principal intenção é retirar ele de onde está sendo poluído e empregar ele com uma nova função. Ele é mais eficiente e ele é de baixo custo operacional em relação ao que já existe no mercado. Se você buscar alguns anos atrás, o técnico que atuava na área industrial não tinha conhecimento das questões ambientais. Então, hoje, quando você forma um técnico, você busca formar um cidadão. Conhecimento das questões ambientais hoje é fundamental para que a indústria tenha um desenvolvimento sustentável. Não falou no vídeo, mas nós desenvolvemos um modelo de negócio inovador. Nós temos a gente associou serviços que eram oferecidos e um dos grandes diferenciais é que a gente tinha um sensor de monitoramento da qualidade da água, em que a gente conseguiu e mostrou isso lá, como que a gente iria fornecer novas ilhas. Então, a gente teria o cliente, monitorava a partir do mesmo produto, e, a partir disso, a gente conseguiria oferecer novas propostas e novas demandas. Esse projeto, a gente levou para lá a parte de despoluição das águas, mas ele é aplicado em várias situações, em marinas, em requalificação urbana, requalificação ambiental. E aí, teve o dia da exposição dos projetos para os parlamentares, e a nossa sala foi um sucesso. Eu reuni, acho que foram 5 projetos premiados, e o que mais importante, os meus alunos eram todos novos. Eles não desenvolveram os projetos e estudaram para poder defendê-los. Aqui a gente está vendo o Construfet, que é um equipamento para aumentar a produtividade da construção civil. Do lado de cá foi um pavimento intertravado composto sem o uso de cimento, que é um impacto, porque o cimento emite muito CO2 para a atmosfera. O lado de lá são recursos didáticos para alunos surdos, que foi um projeto de docente que eu abri agora para aluno. O lado de cá é o Inoveduc 4.0, com foco em educação. E ali aparece a ilha ambiental. O futuro chegou em Indústria 4.0. E aí eu chamo a minha equipe Inoveduc 4.0 para apresentar as tecnologias inovadoras na área de educação. Esse projeto ele foi muito elogiado pela UVV, pela FAESA e pelos avaliadores no dia, inclusive Felipe. Primeiramente, bom dia a todos. A gente vai fazer uma apresentação do Inoveduc, que é um kit didático de jogos e ferramentas para os professores de cursos técnicos com foco em construção civil. E na construção civil, como todos sabem, é empregado logística, elétrica e tudo isso. Então, é um projeto bem abrangente, abrange várias áreas. Bom dia. No caso, como a Janine tinha dito, ela tinha falado sobre a gamificação. Então, o que vem a ser a gamificação? A gamificação consiste praticamente num processo na qual você pega uma prática monótona de ensino e você atribui ela, como, por exemplo, numa aplicação de um jogo. Quando você faz isso, você ativa uma área bem importante do seu cérebro, que é quando você desperta prazer. Quando você desperta prazer, você consegue atribuir bastante conhecimento. E um dos pontos que tem é isso. Quando você faz o ensino, você está na sala de aula, você só fica sentado aprendendo, isso meio que desgasta muito. E estudos disseram que, quando você está sentado lá, de 50 minutos, o máximo que você consegue absorver são 20. Então, um ponto bastante positivo da gamificação é esse reaproveitamento praticamente total do aprendizado. O objetivo dela é praticamente esse, você pegar uma maneira monótona e desgastante e transformá-la em uma maneira prazerosa de ensino. E nela é adicionada a recompensa.
Ok. E o que acontece? Na inovação, você precisa inovar. E como você consegue inovar no método de ensino? Com a utilização de novas tecnologias. Quais são elas? É a realidade aumentada, a realidade mista e a realidade virtual, que vai ser explicada agora. Olá. Bem, a realidade virtual é uma realidade totalmente nova, criada a partir de um óculos que o usuário equipa e ele processa todo um ambiente tridimensional. Por exemplo, mesmo que ele esteja em sua própria sala, ele se sente como se estivesse realmente, sei lá, pelas ruas de Paris ou em uma montanha-russa. Bem, e o efeito que o óculos tem para produzir isso se chama heteroscopia, que é a propriedade que o óculos tem de dar profundidade aos objetos planos. A realidade aumentada segue uma proposta diferente da realidade virtual, porque ela toma como base a nossa própria realidade e adiciona conceitos novos a ela, por isso se chama de realidade aumentada. Basicamente, você aponta uma câmera ali para uma folha de papel e é projetado um objeto tridimensional na tela do dispositivo. Realidade mista. Realidade mista é, como o nome já diz, é uma mistura entre realidade aumentada e realidade virtual. Gente, para fechar, infelizmente não vai dar para apresentar a equipe do Grand Prix, mas eu mesma vou ficar... nós fomos para o Grand Prix pela primeira vez, não fui com a equipe, fui como consultora e treinadora das equipes. As escuderias eram 4 escuderias. Eu reuni 2 alunos que estavam no segundo módulo, que é o Guilherme novamente ali, e a Gabi. E reuni também o Matheus e o João do 4º período, porque eu queria dar um equilíbrio. Ali é o espaço deles do Grand Prix. E a minha aluna, Gabriele Oliveira, ela liderou a equipe verde. Eles desenvolveram um sistema para mapear a produtividade de mão de obra dos operários e tal. E ela liderou junto com uma startup e ela trouxe o prêmio para a nossa instituição. E aí, ao longo de todo o dia, nós falamos de criatividade e inovação. Criatividade e inovação está ligada a conhecimento, a oportunidades e a estudo e dedicação. Sendo assim, ouse sonhar, ouse acreditar, ouse fazer. Vamos juntos aprender fazendo aqui no Senai. Muito obrigada.